Fala nação, trazendo aí mais um vídeo sobre a classificação do Flamengo ontem, diante do Bolívar, na altitude. É uma classificação muito difícil, um jogo pegado. O Rossi foi um grande destaque no jogo de ontem, inclusive ele vai falar um pouco aqui na coletiva com o Tite. O Gerson também dá uma declaração muito interessante a respeito do jogo de ontem. Fique com o vídeo aí, não esquece de dar o like, compartilhar, comenta no vídeo, isso ajuda muito o canal. Já é? Valeu, vamos ficar com o vídeo. Flamengo, eu fui no meu máximo. Inclusive ali também, quando eu levantei um pouco o pé, senti um pouquinho a posterior, mas eu acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer. Vamos falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Eu acho que o time não é que sofre nas costas dos laterais por conta da debilidade. O rival também joga. O rival também analisa, o rival também é inteligente, o rival também tem um alto nível para jogar. Hoje jogamos a Libertadores, que é a competição mais importante da América. Outro jogo muito grande, Flamengo e Peñarol, olha a história. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela, e que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse. Pelo amor e pela torcida do Flamengo. Porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também, porque ela me acolheu. Bom, vamos lá. A Libertadores ficou deste jeito agora. Fluminense contra o Atlético, Colo-Colo e River Plate. Quem passar dos duelos vão se enfrentar na semifinal. Botafogo e São Paulo, Flamengo e Peñarol. Este é o caminho até a decisão da Conmebol Libertadores em novembro. Lembrando que os jogos acontecem agora em setembro, na terceira e na quarta semana, ali mais pro final do mês, tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai comentar a classificação do Flamengo. Quem tá embaixo ali decide em casa, hein? Exatamente. Bela lembrança, Pedro. Vamos nessa. Ontem nós tivemos o jogo do Flamengo e aí fica a pergunta. O Flamengo teve, aí a gente sempre coloca essa observação, qual mérito para avançar na Libertadores? Pedro Ivo, boa tarde. Para você, qual foi a marca deste Flamengo que avança na competição? Edu, tudo bem? Um abraço a você, Bubu, Zé, ao Vitor de volta com a gente, ao Fã do Esporte. Você tem muitas maneiras, né, de observar esse Flamengo. Você tem aquela maneira daquela régua cruel, né? Que se não ganha de todo mundo nunca tá bom. E é como muita gente acaba avaliando. Então ontem tá ruim porque não ganhou. Se tivesse empatado, tava ruim também porque não tinha vencido. Se tivesse vencido, tava ruim porque a vitória tinha sido magra. Mas a partir do momento que todo o pré-jogo do Flamengo se debruça sobre uma possibilidade real de ser eliminado na altitude, apesar da boa vontade, era esse o papo, né? Bolívar, achar um gol no início, Tite, o que vai acontecer com o Tite, e todo mundo debutando. O Flamengo ontem precisava se classificar, e ele se classificou. Ontem, quando o Calçade entra aqui no linha de passe, ele já tinha entrado antes no Abre o Jogo, com aquele tubinho dele de oxigênio, e não é cena, e não é graça, e depois do jogo também, e o Vogan ali tentando, o Tite passa mal. O cenário é muito atípico em La Paz pra gente querer sentar aqui e falar, olha, podia ter, a gente até comentava ontem, né, Vitor, um posicionamento melhor aqui do jogador tal, o jogador tal podia, sabe, tava numa intensidade abaixo. Nesse jogo não dá pra exigir. Exatamente, o Flamengo ontem ele precisava voltar de La Paz classificado. Mas você tá passando pano, que o Flamengo perdeu mais uma. Não, se você quiser falar pontualmente desse lance, a gente pode falar, porque aí não tem exatamente muito a ver com foi. E nós vamos falar, inclusive. É mais uma bola. Mais uma bola aérea. A cobertura por trás das costas do lateral, não por acaso, imediatamente depois tem a substituição. Entra o Davi, faz uma linha de 5 para ter mais uma proteção. Pedro, você pode falar Palmeiras sobre é igualzinho. Você pode falar sobre isso. O Flamengo tomou um gol assim do Palmeiras, tomou um gol assim do Botafogo, tomou um gol assim do Bolívar, se bobear vai tomar assim nos próximos jogos. Você pode falar. Só que ontem precisava vencer. Precisava se classificar. O vencer, jogar bem. É um debate que eu até brinquei ontem. Ele estava interditado ontem, ele volta hoje.
o Flamengo, de fato, não tem o melhor dos momentos. O Flamengo antes não vinha bem e muito provavelmente não vai ter essa evolução maravilhosa até o fim de semana, porque não tem nem tempo para descansar. O Flamengo se classificou. O Rossi teve uma partida excelente. O Léo Ortiz, excelente também. O Luiz Araújo, mais uma vez, mostrando porque ele é um cara que pouco sabe, que é um cara que a comissão confia tanto. Não sentiu, parecia que para ele não tinha altitude. O tempo inteiro recompondo, chegando, bola esticada, tentava chegar. Faltou um pouquinho de perna aí para finalizar melhor. O Flamengo poderia ter finalizado melhor também no primeiro tempo. Tudo isso. Meu único questionamento, meu único senão é porque diante de tanto cansaço, eu acho que ainda ficamos sem entender exatamente o porquê de uma certa demora de alterar peças. O Flamengo ele vai se movimentar depois que o jogo... O jogo em nenhum momento ele ficou muito desconfortável para o Flamengo. No segundo tempo até mais desconfortável que no primeiro. No primeiro tempo o Flamengo não vai ter chance. A gente estava debatendo se o Flamengo teria feito um gol, teria que finalizar melhor. Não teve aquela blitz, chute de fora, bola levantada, jogador perdendo tempo de bola. No segundo tempo, um pouco mais ali na hora que o gol do Bolívar sai. O Flamengo precisava se classificar ontem. Classificou. E isso não anula daqui para frente, como não anulou para trás, o debate de que o time ainda precisa melhorar. Sabe, Zé, que eu tenho um amigo muito querido e ele falou o seguinte, esse Bolívar, se fosse um pouquinho melhor, ele acabaria tirando o Flamengo. Sabe quem é esse amigo? Não. O cara que ele encontra todo dia quando ele acorda e olha no espelho. Não, todo dia o cara tá lá. E ele toma um susto. Ainda bem que faltou há pouco. 43 anos tomando o mesmo susto. Mas o Bolívar... Cria neurônios. Cria casca, né? Ô Zé, o Bolívar ontem, esse resultado, ele foi... a gente falou do desempenho aqui do Flamengo. Vamos pegar o desempenho. Porque a classificação, acho que todo mundo concorda aqui, que foi para comemorar. Mas é um desempenho que se enxerga de que maneira? Tem esses pontos a melhorar, como disse o Pedro, também de observação? Boa tarde. Boa tarde, Bubu, Pedro, grande Birner. Boa tarde, seja bem-vindo. Falando seriamente agora. Não, eu acho que eu estou nessa mesma linha. O importante era se classificar. Todos nós sabemos a dificuldade que é jogar na altitude. O grande discurso, ontem o Pedro foi muito feliz quando fala qual é a grande dificuldade, chama-se confiança. Ontem nós vimos um time que, apesar de tudo, correu dentro do possível, lutou, se posicionou, tentou jogar. Eu acho que as melhores oportunidades foram do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos ali. O Gerson, acho que foi o Gerson que teve uma chance, o De La Cruz teve uma chance, o Carlinhos não foi egoísta, porque ele poderia chutar, mas ele tocou para o De La Cruz e aí o cara conseguiu chegar. Ou seja, o Flamengo teve, com todos os problemas, ele teve 3 oportunidades de marcar gol. 3 marcar gols, E não conseguiu. E depois tem a natureza do jogo, como o goleiro do Flamengo falou e nós falamos aqui sempre, mas perdeu. Perdeu porque tem time adversário que sabe explorar, tem as suas qualidades e sabe explorar aquilo que uma das grandes dificuldades do Flamengo, são essas bolas em diagonal nas costas dos laterais para fazer as coberturas ali, Então, Palmeiras fez gol assim, Botafogo fez gol assim, o Bolívar fez gol assim. É uma situação que precisa ser cuidada pelo Tite? Sim. Precisa ter uma correção melhor, uma atenção melhor, posicionamento talvez do lateral, talvez do Luiz um pouquinho, o Araújo fechando um pouquinho mais por dentro ao invés de ficar tão aberto. Então, assim, tem uma série de coisas que você poderia questionar. Mas ontem, com altitude, com 7 desfalques, você não tem tantos jogadores para mexer. Alguns jogadores, começou o jogo, você já dava para ver. De La Cruz, parece que ele estava sentindo alguma coisa. Não sei se é alguma lesão, alguma coisa, mas dava para ver nitidamente que ele estava fazendo muita força para correr. Ele começou correndo muito. Aí você vê, depois tem o Gerson. O Gerson, com 15 minutos de jogo, ele estava... puxava o ar, conseguia mais recompor. O Gerson e o Pulgar, para mim, foram os dois que mais sentiram. Tem horas em que o cara dribla, a bola ela escapa só um pouquinho, velocidade. Ninguém vai atrás para retomar. O importante era a classificação. O Flamengo conseguiu. Agora, é um jogo diferente. Você joga na altitude, é um jogo diferente. O Bolívar, nos últimos anos, vem melhorando um pouquinho mais, mas na minha visão, eu acho que o Bolívar conseguiu jogar mais aqui no Rio de Janeiro do que lá. Impressionante. Aqui no Rio ele conseguiu sair jogando, ele conseguiu explorar os espaços deixados pelo time do Flamengo e tal. Lá não, lá eu acho que já está no automático, Vamos pressionar, vamos chutar, vamos jogar dos lados aqui para fazer os cruzamentos e tal. E isso meio que, de certa forma, deu um pouco mais de, não vou dizer tranquilidade, mas deixou o Flamengo um pouco mais cômodo para poder se defender, porque eles não saíram tanto por conta da dificuldade da altitude, então você tinha um posicionamento melhor. Aí precisava se adaptar à velocidade da bola, à velocidade do jogo, que aí é difícil, Você não consegue em um jogo, em 90 minutos, sabendo que o Flamengo chegou no dia do jogo, na hora do jogo, lá em La Paz para poder jogar. Vai pegar um adversário duríssimo, Assistam o jogo Peñarol e Atlético Mineiro, para ver o que o Peñarol fez para o Atlético Mineiro lá.
É um time de muita força. Tem o Léo Fernandes, né? Que jogou no Fluminense, campeão da Jogou no Fluminense e tal, e é muito bom jogador, vem desequilibrando para o Peñarol. Então, assim, se concentrar agora... Não é certeza que fica, tá? É. Não é certeza que fica. Pode sair ainda. Ele é do Toluca. No Toluca ele não joga porque o técnico não quer, mas o Toluca pode pedir que ele volte para ser negociado. Birner, ter um goleiro faz uma diferença absurda, ter um bom goleiro ali, experiente. O Rossi ontem foi um dos grandes personagens. Então, eu acho que usou o termo exato quando você fala de experiente, né? Porque eu concordo com tudo que o Zé falou, que o Pedro disse. Não dá para cobrar desempenho na altitude. E não é mimimi, não é historinha. O jogador não consegue correr, o jogador não consegue raciocinar, porque falta oxigenação. O jogador tem dificuldade de se adaptar à velocidade da bola. O Flamengo chegou em cima da hora, porque quando você chega em cima da hora, você minimiza um pouco os efeitos da altitude. Se chegasse antes para treinar, fazer a adaptação do campo, reconhecimento de gramado, você teria os efeitos da altitude provavelmente de maneira pior e talvez o time fosse eliminado por causa disso. É óbvio que o Bolívar é uma versão melhor do Bolívar, se a gente for comparar com temporadas anteriores, porém ainda é um time muito limitado, com dificuldade de finalização. O Bolívar entrou na área muitas vezes para finalizar em condições de marcar o gol. E quando a bola foi no gol, aí, como a gente está vendo, pesou a experiência do goleiro, um cara muito preparado mentalmente para esse jogo. Eu não acho o Rossi um goleiraço. Ele pode ter senhoras campanhas, pode ter... Bem, né? Eu não acho ele assim, uau, grande, espetacular, mas era um bom goleiro. Como que é? Um goleiraço, espetacular, pá, não sei o que e tal. Cite 3 goleiros assim. O melhor goleiro é Courtois. Courtois. O melhor goleiro pra mim, eu já vi. Depois, mais 2. Em atividade? Goleiro. Em atividade? O Neuer mesmo, não sendo mais o mesmo, ainda é um goleiro que todo mundo gostaria de ter. E... Você quer criar polêmica? Mas o Ederson é um goleiro desse nível, eu sei que muita gente vai discordar. Te ajudei. O Rafael. Oi? Rafael. O Rafael de São Paulo? Rafael? Bom goleiro. Bom goleiro. Bom E goleiro. o Rossi, do Flamengo? Bom goleiro. Então eles estão na mesma prateleira. Eu acho que estão na mesma prateleira, o Rossi mais experiente. E Né, Paredjon? com mais Paredjon. Paredjon, que ontem Breiler chamou de Paredjon. Tá respondido já, Birne, obrigado. Entendemos. Só se respiro. Não, eu acho o John... É isso aí. A campanha do Botafogo é excelente. Não me inspirava a mesma confiança antes. Não importa o que está fazendo agora. Vamos esperar o final da temporada para ter uma opinião sobre a temporada. A carreira precisa avaliar por muito tempo. Por isso que eu estou falando que o Rossi é um bom goleiro, não é um goleiro espetacular. Mas ontem, quando ele foi chamado a atuar, ele mostrou que estava muito pronto para o jogo. Não dá rebote à toa, não se coloca mal em nenhum lance, não se perde nas jogadas. Entende a hora de fazer aquela cera, né? Tem gente que não gosta, gente que reclama, né? Porque aqui quer que seja futebol europeu, eu acho que tem que ter cera mesmo quando pode ter, tem que saber usar arbitragem quando pode usar arbitragem, eu não sou do tipo... E Romero, goleiro do Boca, bom? Bom goleiro. Também bom goleiro. Também, só isso. Goleiro dos sonhos. Para dar um exemplo, nenhum deles é Dida, Marcos ou Rogério Ceni. 3 goleiros de nível diferente. Aí você foi Tá bem. pegando Você foi bem. ultimamente. Então, resumindo... acho que o Rossi foi essencial para a classificação. Talvez o Flamengo tivesse um outro goleiro com a mesma qualidade, um pouco mais jovem, talvez em algum momento tivesse sucumbido. E como foi importante o gol do Léo Pereira. O Tite ainda não entendeu que o Flamengo precisa... Porque o flamenguista está mal acostumado, né? Ele o quer que o que esse senhor jogo. entendeu? Vamos Ele lá. quer o jogo mais, às vezes, do que a classificação. Eu não entendo isso. Mas falta isso ao Flamengo, ao jogo... Ou teve a classificação, calma que o jogo vai vir. Hoje eu vou defender mais do que no Tite, por vários fatores. Primeiro, também desejo para ele aqui pronta recuperação e tal. A gente sabe o desgaste da altitude. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação. Quando uma equipe vai viajar para altitude, ainda mais um jogo importante, não sei o que e tal, jogadores, alguns que sentem mais que outros, hoje você tem como fazer uma avaliação física, clínica. Lembra dessa câmera hiperbárica lá do Moraci Santana? O Palinha. Tem jogador... A pessoa é diferente de cada um. Cada um tem que ser o cada um, como diria o outro, né? Então o Tite já é um senhor de idade. Eu senti, você perguntou do comportamento, eu senti ele durante o jogo. A gente tá vendo algumas cenas dele gesticulando, se movimentando, mas acho que ele fez isso menos. Ele também sentiu. Cara. E na reta final do jogo, quando o negócio apertou, o Flamengo tomou um gol, bola na trave, pressão do Bolívar... eu vou falar assim, ele não participou tanto do jogo. Eu vou cobrar isso do Tite. O senhor de idade está na altitude, lá 3.600 metros, que ele fique pulando, gesticulando, jogando junto. Ele também certamente sentiu lá efeitos, né? O Gerson falou de dor de cabeça. O Gerson é de Belfort Roxo, né?
na minha área ali, Baixada Fluminense, tanto que ele falou que jogar na altitude é sinistro. Pra quem não sabe, sinistro é um termo nosso carioca, que a gente usa muito. Aí, Pedro. Fala que é sinistro. Eu nunca vi nenhum jogador brasileiro falar assim, pô, jogar aqui é sinistro. O Gerson, que é de Belfort Roxo, região que eu conheço bem, chegou e... Sua área. Minha área Ele é de também. onde? Eu juro. De onde? Belfort Roxo. Sabe o que me chamou a atenção? Ô Zé, Carioca. a tua frase me chamou a atenção. Então, deixa rolar, se tomar um gol, depois a gente vê o que acontece, é isso? Lógico. Dava pra ver, por exemplo, Carlinhos com dificuldade. E ele não mudou. Não mudou. Né? Dava pra ver nitidamente ali, De La Cruz com dificuldade, não mudou. Quer dizer, você espera o cara chegar no limite, no limite, no limite. O limite pode ser cansaço ou pode ser lesão. Não é só o cansaço que você tem que analisar nisso. Né? Porque o oxigênio, falta oxigênio, você não tem oxigenação no músculo, glóbulos vermelhos, uma série de coisas aí que acontecem. Não é só o cansaço, você pode ter lesão. Então, assim, vamos esperar. Não vou esperar. Já tem 1-0, peraí, eu preciso mexer. Quando ele coloca o Davi Luiz e coloca o Bruno, o time fica um pouco melhor. O Davi Luiz já se posiciona melhor. O Bruno já dá 2, 3 Ele deu um pique que deu a expulsão do Anderson. Já a expulsão do Anderson, entendeu? Então, Deixa eu fazer uma lista para vocês, não dos pode- jogadores que não entraram ontem, que estavam à disposição do Tite. Eu vi ontem. Lucas Hurtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan, Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. Sim. O banco não era um banco... Sim, mas você tem Vitor Hugo que já jogou. Né? Você tem Lohan que quando entrou nos últimos jogos foi bem. Mas você tem Né? que entender Você por que tem- que o Lohan Entrou o não- Everton É, lá, não. que também é... Everton Araújo entrou. Sim, você tem o Everton. Então, assim, você tem algumas situações. E outra, se você leva para o banco e precisa colocar, coloca. Entendeu? Coloca. Já pensou? Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. O De La Cruz. Tá faltando lá, vai dar um pique, sente. E aí? Você já tem... De La Cruz parece que não joga bem. Ele é um cara acostumado a jogar no altitude pela seleção, inclusive. Ele tem um histórico que não é muito... O Flamengo não tem um histórico bom. Até o jogo de ontem, o Flamengo tinha 33% de aproveitamento na altitude. O Grêmio, por exemplo, tem quase 50%. Se pegar os grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Grêmio, São Paulo... O Inter também, o ano passado, o Inter... Eles têm aproximadamente 40 e poucos por cento de aproveitamento na altitude. O Flamengo tinha 33%, perdeu ontem e baixou esse número. E o De La Cruz é o tipo de jogador que não se rende bem na altitude. Não, Não mas fez eu uma boa acho partida. isso, acho que demorou um pouquinho. Não precisava passar todo esse perrengue aí, esse sufoco. Fecha um pouquinho mais o time, o Davi Luiz mais experiente, entra ali, organiza um pouquinho mais a defesa, vai ser chute de longa distância, vai ser cruzamento, pelo menos você está um pouco mais ali protegido, você tem a possibilidade de tentar sair um pouquinho mais. O Flamengo no segundo tempo, de novo, pela dificuldade da altitude, não estou aqui, estou só falando a questão das trocas. Sim. Natural, o Flamengo jogou lá atrás. Você tem um chute aí que o Rossi faz o gol, você tem quase 9 jogadores ali dentro da área, 9 jogadores. É uma situação que todos que jogam contra o Bolívar nessa situação passam, não tem jeito. Você tá entendendo? Porque Se eu for é o povo. Então, ontem eu até fiz uma pergunta na linha de passe, tive essa discussão com o Pedro, porque no pós-Jorge Jesus, e aí eu estou pegando até a chegada do Tite, a impressão que eu tinha, até o ano passado, péssimo que o Flamengo fez, frustrante, o torcedor do Flamengo, para mim, queria desempenho e estética de jogo. Não bastava ganhar. Não ganhou ano passado, mas não bastaria ganhar. Ganhou outras vezes, não jogou bem, ganhou com o Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro. Não jogou muito bem, com o Dorival para a diretoria não foi suficiente ganhar Libertadores e Copa do Brasil, os técnicos foram mandando embora, porque teve resultado, às vezes o desempenho era muito bom, às vezes bom, ruim nunca foi com esses dois técnicos, alguns jogos sim, mas em geral não foi ruim, não dá para dizer que foi ruim, não foram ruins os desempenhos com o Rogério e com o Dorival, mas não tinha a estética, não tinha o jogo dos 6, 7 meses de Jorge Jesus, naquele semestre mágico do Flamengo. Eu tive a impressão que quando chegou o Tite, depois das derrotas do ano passado, bastava resultado, bastava desempenho e não era necessária estética. Mas o nosso fã de esporte falou de 1, 2, 3 anos. Se com tantos técnicos diferentes, de estilos diferentes, técnicos renomados, que fosse um Sampaoli, que faz o seu jogo de um jeito completamente diferente do Tite, o Tite, que ganhou tudo pelo futebol brasileiro, e vem técnico português, vem esse, vem aquele. Se nenhum técnico está servindo, o problema não é o técnico mais. A gente tem que olhar para o elenco, para a característica do elenco, ou para a diretoria. Peraí, seguindo o raciocínio, não estou nem falando que eu concordo, nem que é certo ou errado. Do fã de esporte, eu tenho que olhar para os jogadores.
Não dá mais para ficar olhando só para os técnicos. Não, Tem que fazer o técnico de tudo quanto é tipo. técnico, sim, Birner. E para a diretoria. Eu tô... Presta atenção, eu tô pegando o raciocínio Então, dele. sabe o que eu vejo? A gente, arrebenta, quer dizer, aqui no Brasil, praticamente há 10 anos, há quase que um consenso de falar que o Tite é o melhor treinador brasileiro. Dentre os brasileiros, quando ele estava na seleção e agora quando ele está na seleção, o Tite é a referência, é o líder dos treinadores brasileiros. Eu continuo achando. Quando ele teve o auge dele aqui, a gente não tinha essa invasão de técnicos estrangeiros. Então, eu vi alguns amigos falando sobre isso. Pô, o Tite levou muita vantagem, sabe, sei lá, sobre o Joel Santana, sobre o Celso Rotti, né, sobre talvez o Felipão em algum momento, o Mano Menezes e tal. Hoje, a concorrência dele aqui é com o Abel Ferreira, é com o Arthur Jorge, entendeu? O flamenguista tem saudade do Jorge Jesus, português. Então, hoje, o Tite está como, em tese, o mais renomado dos técnicos brasileiros dos últimos anos, competindo com estrangeiros. E muita gente está vendo, aí você vê, pô, o Botafogo... não tem tanta desculpa e tá lá liderando, brigando também forte, fazendo um futebol mais bonito. E tem o Arthur Jorge. Né? Ele teve um duelo contra o Abel Ferreira, agora ele levou a melhor, né? O Tite se classificou, mas muita gente fala assim, poxa, o Abel será que com menos não faz mais? Então hoje o Tite tem uma concorrência que ele não tinha no auge dele quando ele era técnico de clube aqui. Mas o Arthur Jorge, por meses de Botafogo, ele é mais técnico que o Tite ou é uma vontade das pessoas de desmerecer o Tite? Não, eu acho que é uma realidade. Hoje as pessoas falam, trabalho de 24, não, quem está fazendo melhor, o Arthur Jorge ou o Tite? Ninguém vai me convencer que o Tite é um treinador ruim. Não é, ninguém está falando isso. Você pode mas ter falando assim que o nível aumentou. De elenco, a entrevista o nível dele, subiu. Aí tá legal essa de reconhecer os problemas que o Flamengo... Vamos lá, que eu tô gostando. A vontade de falar que o Tite é pior que os outros... Mas assim, o Voivoda... Não, eu vou pedir a tela dividir, que eu tô sentindo que os dois estão... estrangeiro faz um trabalho mais que o Tite. O Arthur Jorge é estrangeiro, hoje é melhor que o Tite. Vai de três. O Birner também quer entrar, lógico. Vê se dá pra fazer. Se o Voivoda vai com Fortaleza na altitude... Aí é loucura. Se fecha, olha ali naquela. fica pra frente, classifica tomando de 1-0, é heróico porque o Fortaleza... O Tite, ele também tá num lugar que nada abaixo do excelente é aceitável. Vamos deixar assim que tá bom. Eu acho que o debate ele é muito contaminado. As palavras do Rossi ontem, para mim, são sensacionais. Porque nós vimos um Flamengo jogar contra Bolívar, não é que jogou contra Peñarol, gigantesco, contra o River, gigantesco, contra o Boca, com a sua tradição. Bolívar, com todo respeito, Bolívar e Flamengo, onde estão na prateleira de futebol sul-americano? E o que o Rossi falou? As pessoas esquecem que do outro lado existem adversários. Olha, ele tá indo tarde, Joel. Existem adversários que jogam, que analisam, que sabem quais são os pontos fortes e os pontos fracos. O futebol mudou. Existe uma diferença muito grande dos anos 90, dos anos 2000, que existia a técnica que prevalecia. Hoje, a questão parte física e parte tática ela é muito mais importante do que um jogador que tecnicamente vai dividir as coisas. Você quer ver isso? O Palmeiras com o Estevão e o Palmeiras sem Estevão. Palmeiras sem Estevão é um Palmeiras competitivo, taticamente, todo mundo correndo e tal. Palmeiras com Estevão. Cadê o Estevão? Toma, Estevão. Faz aí alguma coisa aí para ver se você consegue resolver alguma coisa. Ou o Palmeiras quando tem o Estevão no campo não é assim. Então, assim, eu não sei, eu acho que existem coisas que nós precisamos entender. Adversários treinam, se preparam, são profissionais e, acima de tudo, estão querendo uma vida melhor para todos. Então você corre, meu. O jogo do Bolívar ontem, você imagina se o Bolívar consegue ganhar do Flamengo e classifica. Então, mas se o Bolívar fosse um pouquinho melhor... Eu vou valorizar mais o Bolívar do que o Rossi. É que a gente tem, assim, uma coisa, questão de país. O Bolívar é um gigante na Bolívia. Não, assim, Flamengo, na Bolívia. Na Bolívia. O Bolívar é o Flamengo da Bolívia, entendeu? Assim, Na Bolívia. Na Bolívia. Então, na Bolívia. Então, mas assim... O torneio era da América do Sul. Então, assim... Na Bolívia. Daqui a pouco você vai falar com o Tiverio e tá na seleção o dos Bolívar, melhores do ele mundo. tinha Aí até eu vou pouco parar. tempo chance matemática de ir pro Mundial, por pontuação, que ele joga sempre e tem feito boas Tá bom, campanhas. mas é na Bolívia. Peraí. O Bolívar hoje é parceiro do Grupo City. Então, assim... Mas perdeu o jogador para a África do Sul, pro Cerro Porteño. Perguntaram na coletiva pro Tite se ele poderia fazer um panorama do futebol boliviano. Ele falou, cara, do futebol boliviano, o retrato hoje eu não tenho como falar. Mas o Bolívar eu sei. Eu sei que é um time hoje muito estruturado, que tem apoio, que tem investimento. O Tite é chato quando fica com essa ladainha coletiva. Mas aí pra servir a narrativa de que o Bolívar é um timaço, aí vai falar disso. O Tite ontem ele foi educado. O Bolívar jogou pior que no Rio. O que é o Steaua Bucareste? Alguém vai falar Romênia. Pô, mas o que é o Steaua Bucareste? Steaua, por favor. Steaua. Que aliás mudou, teve troca, problema político, tal, e tal.
Esse time já foi campeão europeu. Nos anos 80, quando a Champions League não existia, a Copa dos Campeões... Estrela Vermelha de Belgrado. Pô, o que é isso hoje? O garoto que é mais jovem lá, né? Ele vai achar que é uma porcaria. Na Romênia, aquele time é o Flamengo. Sim, eu acho o seguinte... A Estrela Vermelha... Só que o torcedor quer o Flamengo melhor. Você jogou na Grécia, você sabe o que é o... Olympiacos, Eu falar assim, saía da Grécia... O Bolívar é o Olympiacos. Não tá nem aí, né? O que é o Olympiacos? Só para poder voltar sobre o trabalho do Tite. Eu acho que o ambiente do elenco me parece melhor desde a chegada dele. Ele conquistou o direito de fazer em paz qualquer substituição que quiser. Era uma coisa um pouco mais difícil para os outros técnicos. E eu acho que pela característica dos jogadores e de jogo que o Tite gosta, aí ele está apanhando um pouco. Ele e os jogadores. Porque o tipo de jogo que fez o Tite vencedor não é exatamente o tipo de jogo que facilita para os jogadores do Flamengo. Isso aí eu concordo com você. E os jogadores do Flamengo estão tentando se adaptar e o Tite tentando se adaptar aos jogadores. É isso. Não acharam ainda o caminho. E aí tem uma outra questão, e isso é muito minha pessoal, que tem a ver com a diretoria do Flamengo. Me lembro, após o título estadual, o Tite falou, o estadual era prioridade. É óbvio que o Tite sabe que a Libertadores é 50 bilhões de vezes maior que o estadual, que o Campeonato Brasileiro é 30 bilhões de vezes maior que o estadual, que a Copa do Brasil é 25 de vezes bilhões maior que o estadual. O Tite sabe disso. O Tite não é bobo. O Tite tem noção de futebol. Mas a diretoria queria o estadual. E o Tite é um funcionário. E o Tite falou isso deixando bem claro que a intenção era da diretoria. E a gente viu o elenco, depois viu o elenco, a gente viu o elenco reclamar do elenco. Aí eu vou lembrar. O Tite tinha em algum momento que abrir mão, fazer escolhas para escolher jogadores, eu não sei do quê. E eu acho que ele não podia fazer isso porque não tinha autorização da diretoria. Deixa eu Eu quero ser barrista, por favor, me deixa ser barrista. Muito claro que a opção Estamos foi nas feita quartas de final da Libertadores e temos 3 times do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Esse bobo. Galera, então esse foi o vídeo sobre a análise aí, né, dessa classificação difícil. Para muitos o Flamengo poderia ter ganho e tal, ter feito um jogo melhor, mas o que importa no final das contas é a classificação. Tá de bom tamanho. Cobrar desempenho agora nessa reta final do ano, na segunda parte da temporada, é muito, muito difícil. Assim, o Flamengo estourou muitos jogadores por conta dessa sequência. Então, o que importa é a classificação. O placar em si é o de menos. Valeu por acompanhar o vídeo até aqui. Deixa seu like, comenta, compartilha, dá essa moral aí, ajuda a gente, beleza? Valeu!